2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 13 e 14. Bem rápido a nossa meditação, porque já nós vamos voltar para as revelações de libertação, porque eu já estou quente aqui, estou sentindo a glória de Deus. Eu já estou sentindo a glória de Deus. Tem muito batismo com o Espírito Santo hoje aqui. Não importa se você é criança, adulto. Você que está em casa aí, ó, se assistir a vigília deitado na cama, tu vai dormir. Porque 1 hora de distração tu dorme. Pegou? Então tem hora de alimento, tem hora que almofer. Então já assiste aí, ó, em pé, sentado, no sofá, deitado, tu dorme. Vamos lá, bem rápido. Vamos lá, posso ler? Olha para o telão. 2 Coríntios, telão. 2 Coríntios, telão. Telão está ligado. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Somente até aqui. Olhe para mim, redobre a atenção, porque você bem rápido aqui. É só um prato de entrada, para que você possa entender um carpaccio, para que você possa entender bem rápido, e a gente voltar aqui para o mover. Daqui a pouco o pastor Renan Lopes está chegando. Olhe para mim, olhe para mim, você precisa entender isso. Diga assim, ó, a minha realidade não é a realidade do meu próximo. Existem pessoas, olha para mim, que vivem uma realidade, um contexto, e existem pessoas que vivem uma realidade totalmente diferente. Qual é a mania que as pessoas têm de achar que a realidade da vida dele é a realidade de todo mundo? A tua realidade pode ser uma realidade parecida talvez com a tua família. A tua realidade pode ser uma realidade talvez parecida com o seu bairro. Mas não é uma realidade de todos. Exemplo, o carnal, ele acha que todo mundo é carnal igual a ele. Por quê? Porque ele baseia a vida dele na realidade dele. Olha para mim. Uns vão falar assim, ó. Anjo não existe. Pergunta, por quê, pastor? Porque ele vai dizer, eu nunca vi. Enquanto esse, com a realidade dele, está dizendo que nunca viu anjo, alguém sentado do outro lado da fileira, está dizendo assim, ó, eu já tive tanta experiência com anjo. Eu me lembro de um tempo que me acordava todo dia, 3 horas da manhã para orar. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Não era despertador, não era telefone, eu fiquei durante um período acordando no mesmo horário. Eu olhava para o telefone, estava lá 3 e 4 da manhã. Eu falei, que mistério é esse? Enquanto tem um que está dizendo assim, ó, a minha realidade financeira é essa. Ele vai comer qualquer coisa, ele fala, nossa, está muito caro. Ele não vai no restaurante pela experiência, ele vai pelo valor. E pela realidade dele não ter um salário talvez bom, ele chega e ele não vê a experiência, ele vê o número. Então ele olha e fala assim, quanto é que é o prato? Jesus, ele está vendendo o quê? Ouro? Conhece alguém assim? Meu Deus, eu vou para outra aqui. Aí ele não come o que ele quer, ele come o que dá. Ele está dizendo assim, ó, não, bife a cavalo 220, Deus me livre. Vou comprar um cavalo? Não, deixa eu ver. E aí ele vai pelo valor. Enquanto tem pessoas que gastam valor, às vezes um salário mínimo dentro de um restaurante, porque ele não vai para gastar. A experiência que aquele restaurante traz é diferente de uma experiência de um restaurante de esquina aqui. E ele é uma pessoa que tem uma condição financeira boa. Na pandemia, um casal me levou para jantar. Olhe para mim. E eu passando uma luta muito grande na época, me levou para jantar no Copacabana Palace, para fazer um rodízio de degustação. E vinha os negocinhos que eu comi tudo sem saber o que era. Eu me lembro que a gente quando passa a prova é só Jesus, né? Eu descobri que eu estava com Covid naquele dia, porque o meu sintoma só foi um. Não senti o gosto. Eu não sentia cheiro e nem gosto. Só Jesus, né? A vida do crente não é fácil. Bota de novo aí o telão normal. A gente aparecendo aqui, por favor, Márcio. E aí, escuta isso aqui, por favor. E aí eu descobri que eu estava lá, que eu não sentia gosto. Beleza, mas comi tudo.
Quando veio a conta, o garçom falou, R$7.000, que ele levou a família toda. Eu falei, meu irmão é um celta. E ele agiu normal, porque era só mais uma conta de um restaurante para ele, porque a realidade dele é outra. O que eu preciso aprender com Deus é uma coisa, diga, é uma coisa. A minha realidade, ela não é definitiva quando eu recebo o Espírito Santo. Porque a realidade de Davi é um pasto, tomando conta de poucas ovelhas do pai. Mas se Deus quiser, uma visita só na tua casa, chamada profeta Samuel, com azeite derramado na tua cabeça, te dá uma direção dizendo, olha, você vai voltar para o pasto depois do azeite. Porque depois que ele recebe a unção, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi naquele mesmo instante. Mas mesmo o Espírito Santo se apoderando de Davi, ele volta para o mesmo pasto, Getúlio, para cuidar de ovelha. Só que ele volta com uma direção. Qual? Deus fala para ele através da boca do profeta Samuel, você vai ser rei. Por quê? Eu posso receber o Espírito Santo e voltar para a mesma casa, para o mesmo cenário e para a mesma vida, só que com uma direção diferente. Eu pensei que eu ia morrer nesse pasto, mas tem um profeta que a Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca do profeta Samuel caiu por terra. E ele disse para mim que eu vou ser rei. A maior autoridade do país está sobre a minha vida, porque Deus me deu uma direção. O Espírito Santo, quando desce, ele troca de realidade. A realidade de José é uma cadeia, ele é prisioneiro. E Deus muda a realidade dele quando ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Passa-se o tempo e ele vira o quê? Governador. Então, olha para quem, só para quem tem cara que parece que tem o Espírito Santo. Porque se ele tem o Espírito Santo, ele está de boca fechada, dormindo, pensando em outra coisa. Se ele tem o Espírito Santo, ele está recebendo essa palavra que já vai ser direção para a vida dele. Porque tem gente que não vê aqui como direção a palavra que eu estou ministrando, porque a maior revelação é a Bíblia. As pessoas acham que a maior direção é só quando eu pego na tua mão e revelo. Não é. A maior direção é essa. Então você vai pegar na mão de quem está do teu lado e vai dar uma direção para ele e vai dizer assim, ó, a tua realidade, a partir dessa vigília, não é definitiva, porque o Espírito Santo, que vai te encher, que vai te possuir, vai trazer um novo direcionamento, dizendo para você, você está aqui, mas vai chegar lá. Você não tem, mas vai ter. Você não faz, mas vai fazer. Você não pode, mas vai poder. Você não é. Por isso que andar com um crente cheio do Espírito Santo. Por que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda e nem segue conselho do ímpio? Porque o ímpio não tem o espírito que você tem. E se ele não tem o espírito que você tem, ele não tem a mesma fé, ele não compartilha da mesma fé que nós compartilhamos. Então, se você tem muito amigo que é ímpio, quando José tem um sonho dado por Deus, a direção do Espírito, que ele seria governador, que o sol, a lua, as estrelas se prostrariam, o que os irmãos começam a caçoar dele? Lá vem o sonhador, está sonhando muito alto. Agora, quem tem o Espírito Santo, Gustavo, que daqui a pouco vai bradar aqui, quem tem o Espírito Santo, Gustavo, ele olha e fala assim, ó, me lembra depois de fazer uma apresentação de todos os pastores. Quem tem o Espírito Santo, passa um carro e ele está no ônibus. E ele fala para o companheiro assim, ó, olha lá meu carro. Aí alguém fala assim, está sonhando alto, rapaz, tu não tem dinheiro para pagar a passagem do carro, do ônibus, e tu está apontando para um carro que é caríssimo. Aí você fala, é porque o Deus que vê o futuro já falou para mim aonde eu vou chegar. O que eu estou é uma fase. É por isso que tem gente que está trabalhando e já falou para algum companheiro, dizendo, aquele que você confia, dizendo, eu estou aqui de uma forma provisória, não é porque eu não gosto do emprego, é porque eu sei que Deus falou para mim que aqui é uma passagem, por uma necessidade de me ensinar algo, porque Deus tem algo maior e melhor para mim. Então, aprenda uma coisa, vou falar de novo, a tua realidade não é definitiva, mas enquanto você apoiar a sua mente, a sua fé na tua realidade, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer nela. Por isso que tem gente que nasceu na casa e morreu dentro da própria casa. Por isso que tem gente que nasceu numa vida e morreu na própria vida. Por quê? Ele morreu na própria realidade. Pastor Tiago, você está ouvindo o que eu estou falando? Você está conseguindo compreender pelo Espírito? Sim ou não? Por isso que você tem que aprender que eu preciso me conectar com pessoas que já vivem
a realidade que Deus me prometeu que vou viver. Deus falou para Davi que ele seria. Aí quem é que vai no quarto, lugar de intimidade, colocar o rei Saul para dormir? Davi, porque Deus conecta o rei de Israel com aquele que vai ser rei de Israel. Pegou ou não pegou? Se você vai ser rei, veja como é que o rei dorme, vê como é que o rei se comporta, vê como é que o rei fala, vê como é que o rei se veste, vê como é que o rei se comporta. Esse convívio com Saul faz Davi chegar para casa e começar a se vestir diferente, a falar diferente, a se portar diferente. Porque quando eu convivo com alguém que é maior do que eu, que é melhor do que eu, e está em níveis melhores do que eu começo a ser influenciado por essa pessoa. Por isso que Deus coloca pessoas que vão viver um novo contexto de vida e uma nova realidade para andar junto. Eliseu, larga tudo aí, vem, anda comigo. Por quê? Porque enquanto eu estiver vivo, eu faço os milagres. Mas quando tu me vê subindo num redemoinho, numa carruagem, é você. Ou seja, mais baixo, a tua realidade é estar atrás da 12ª junta de boi. Mas a tua realidade agora é ver como um profeta vive e faz para você fazer igual. Quando Elias é tomado, o que Eliseu faz? Ele abre o Jordão, ele para o Jordão, falando, pegando a capa de Elias. Fica, a capa é de Elias. Quando o Jordão para, porque descida, quando para e ele atravessa, ele fala, o Deus de Elias. A capa é de Elias, o Deus que ele fala é o Deus de Elias, porque a realidade de Elias é transferida para Eliseu. E o que ele faz? O dobro de milagre que Elias fez. Você entendeu que quando Deus quer mudar a tua realidade, Deus te conecta a pessoas que já vivem a realidade. Agora, tem muitas pessoas que não vivem realidade nova, por quê? Porque a maioria das pessoas gostam de andar com pessoas que todos os níveis da vida estão abaixo dele. Eu gosto de andar com alguém que é mais pobre do que eu, menos espiritual do que eu, mais feio do que eu, mais fracassado do que eu, mais problemático do que eu. Aí tu tá cheio de problema na tua vida, o teu amigo chega na tua casa para falar os problemas dele. Aí fica competindo para ver quem tem mais problema. Tu tá passando um problemão na tua casa, chega teu amigo, meu amigo, tu não tem noção do que eu tô passando lá em casa. Aí tu fala, dá a mão para mim e sai pulando. Primeira coisa que Deus faz para transformar a realidade é conectar. Pede pessoal para vigília, é para vir para cá para cultuar. Fazer barulho aí atrás não. Vem para vigília para cultuar. Escute isso aqui para você entender. Diga assim, ó, eu preciso me conectar com pessoas novas. Não adianta vir um ano novo se a minha vida, a minha atitude, a minha realidade continua sendo velha. Vai estreitar aqui o negócio, Deus vai falar com você. Calamanto como nupla que leva sai. Todas as vezes que eu estou subindo de nível, Deus vai me apresentando pessoas novas. Por quê? Porque eu vou aprendendo com quem tem mais do que eu. Pastor Leonardo Salles senta em mesa com pessoas que quando eu reconheço que tem mais, é o conselho, é o ensinamento, e eu vou absorvendo, vou escrevendo, vou anotando, vou botando em prática. Por quê? Porque eu preciso entender pessoas que Deus nos apresentam. Eu fui com um pastor, quando eu tive com o apóstolo Estevão Hernandes e a bispa Sônia, que nós saímos para jantar, e eles falaram das experiências dele. Eu não abria minha boca para falar nada, só perguntava por quê, como, para quê, por quê, como é que faz isso, não sei o quê. Por quê? Porque quem está em nível diferente tem como nos ensinar. Agora, eu conheço muita gente que não é humilde, e quem não é humilde não tem nada e que ensinar aquele que está acima. Pastor, e o que o senhor tem, o que tem a ver com a palavra? Calma que eu vou chegar lá agora, e eu já vou voltar aqui para mover. De novo, fala, você não vai morrer na realidade que você vive. Então a partir de hoje, você pode morar numa kitnet, você pode morar num cômodo pequenininho. Coloca o teu cômodo um brinco. Tudo organizado. Tudo cheirosinho. Você pode comer arroz e ovo. Faz o ovo mais bonitinho, bota até plantinha, igual o Henrique, bota em cima do ovo. Coloca um salzinho. É arroz e ovo, mas chama até o ovo de ovo pochê. Pode ser um carro velho, anda com ele cheiroso, limpinho,
sempre arrumado, que as pessoas vão começar a sentir uma mudança, dizendo: meu irmão, a casa da menina é tão pequena, mas é um ambiente tão gostoso de estar. Tem gente que já olha para você e fala assim: ó, rapaz, tu é pobre, rapaz, mas tu parece um riquinho, porque tu não tem nada, mas o perfume é bom, só anda cheiroso. Aí você está dizendo assim: é porque a realidade que você está vendo não é a que eu já estou enxergando. Olha para quem está do teu lado, já joga uma profecia no peito dele para ver se ele pega e fala assim: ó, se fosse você, eu tirava uma foto comigo nessa vigília, porque essa vigília é a última vigília do ano, porque a próxima vigília que tiver aqui, vai tirar outra foto e você vai postar lá: antes era uma realidade, depois eu estou vivendo outra realidade. Eu vou liberar uma palavra profética. É a última vigília que você entra aqui vivendo a realidade que você tem. Eu não sei qual é a realidade da tua casa, da tua empresa, da tua família. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Deus me dá autoridade e autonomia para dizer: eu vou mudar realidades hoje aqui. É a última vigília que você vem, que você não é batizado com o Espírito Santo. A partir de hoje Deus vai te encher. Se Deus quiser hoje aqui, Titão, Ele muda a realidade. Se Deus quiser que Ele pega teu nome e sopra nas asas do vento, do nada acontece algo. Se Deus quiser, Ele pega teu nome e sabe no que neba, omianto revar. O Espírito Santo falou comigo agora. O Espírito Santo falou comigo agora. Você acredita que eu ouvi a voz de Deus? O Espírito Santo falou: essa vigília é a maior prova do que você fala. E eu perguntei a Deus no meu espírito agora: por quê? Deus disse: porque a realidade que você vê aqui era no lockdown, 2 igrejinhas pequenas fechadas na pandemia. E agora 33 igrejas inauguradas da IBTM. Estamos no mesmo lugar, com outra realidade. Urabacala para Shuri Nagai Televaicho. A quadra é a mesma, a chuva está lá fora, é véspera de feriado, mas a realidade é outra. Eu não vivo mais a realidade que eu vivia. A IBTM não está na realidade que vivia, e nem você vai viver a partir de hoje. Pega na mão de quem está acordado do teu lado, balança ele e diga: é para você. Palavra não volta vazia, palavra não é jogada a vento. Deus sabe o que está falando. E eu vou falar. Tem gente que está aqui hoje, que ano que vem já está em outra realidade. Tem gente que vai estar morando em outro estado, e vai ter gente que vai estar morando em outro país. Vai ter gente... Faz assim pro irmão do teu lado, faz assim, ó. Faz assim, ó. Fala: sabe o que é isso? É mudança. Sabe o que é isso? É transformação. É isso que Deus vai fazer com a tua realidade hoje. Realidade de desempregado a patrão, de empregado a empregador. Eu profetizo que o menor dessa vigília, que vive de cesta básica, a partir de hoje vai ser o maior doador de cesta básica, porque Deus está mudando a tua realidade. É covas na manduria. Olha, balachá. Câncer, tá indo embora, tô mudando a realidade. Era tumor, tá indo embora, tô mudando a tua realidade. Anamakomina Siá. Você que está assistindo pela internet, você vai vir pessoalmente no altar da IBTM para dizer: pastor, eu estava assistindo a vigília, lutando com sono, tomando café, acordando, dando tapa na minha cara para não dormir, mas eu estava tomando posse, sentindo a presença no meu corpo, e quando o Senhor falou, eu agarrei. Depois daquela vigília, a minha realidade
Ele mudou. Eu não podia gerar, mas depois daquela palavra, eu estou vindo aqui pessoalmente com meu filho apresentar. Estou sendo uma mãe. Deus mudou a minha realidade. Jesus me curou e eu posso ser mãe. Tem câncer que vai desaparecer hoje aqui. Tem tumores que vão desaparecer, vão se reduzir a nada. Tem mulheres estéreis que vão ser mãe, vão poder gerar pela primeira vez e vai apresentar essa criança na ponta do altar. Escute. Primeiro ponto e eu termino. Porque isso aqui não é para você somente se animar, é para você botar em prática e nunca mais esquecer. Primeiro ponto, se conecte a pessoas certas. Porque se tu andar com pessoas mais fracas do que você, mais fraco você fica. Se você andar com pessoas que pecam mais do que você, mais pecador você fica. Se você anda com pessoas mais tristes do que você, mais depressivo você fica. E sabe qual é o pensamento tolo que o diabo coloca? Sabe qual é o pensamento tolo que o diabo coloca? Acabamos de ler. Que o diabo ele vai se fazer de bonzinho. Porque não é de se admirar que o próprio Satanás se faz de anjo de... Então o diabo não aparece de chifrinho e de rabinho, isso é desenho. Está achando que o diabo vai aparecer de rabinho e de chifrinho? Isso é desenho. O diabo vem fazendo de anjo de luz, e os seus ministros, ministros de justiça, cenobeiros, fraudulentos, falsos apóstolos. Sabe o que ele coloca na tua cabeça? Aí você fala, não, eu vou namorar ele, porque eu vou ajudar ele a se converter. Passa 2 meses, quem está desviado é você. Não, eu vou ajudar minha cunhada, porque ela está depressiva, vou botar dentro da minha casa. Passa 2 meses, está os 2 depressivos. Não, eu vou colocar Jonas no barco, ele está precisando, o barco está afundando, porque você está tentando ser bonzinho para ajudar, porque tem gente querendo ser mais bom do que Deus. Não confunda bondade com justiça. Deus é bom e Deus é justo. Alguém fala, como é que pode um Deus ser tão bom e condenar pessoas ao inferno? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Só que também Ele é fogo consumidor e justiça. Um juiz que coloca um bandido na cadeia, ele é bom ou ruim? Ele é bom para a sociedade, mas ele é ruim para a família do bandido. Porque nenhuma mãe quer ver o seu filho, por mais que bandido que seja, dentro de um cárcere. A mãe está dizendo que juiz ruim. E a sociedade está dizendo que juiz justo. Deus é juiz dos juízes. E advogado dos... Então o filho dele é advogado, o pai é juiz. Olha que cenário. Então aprenda uma coisa, gente. Porque eu preciso falar algo da parte de Deus para o seu coração. Você precisa aprender que antes de você ajudar alguém, você precisa primeiro ser ajudado. Então eu vou parar um pouco de andar com pessoas que precisam da minha ajuda e vou começar a andar com pessoas que me ajudam. Porque se eu sou ajudado, automaticamente eu começo a ser uma fonte para ajudar pessoas. Porque até apóstolo e até discípulos só vão ser apóstolo e discípulo depois que vão andar lado a lado com Jesus. Veio eu dormir, veio eu alimentar, veio eu lavar os teus pés, veio eu fazendo tudo para vocês replicar. Alabanto como nupla sai. Fechei a Bíblia. O alvo dessa pequena e rápida ministração é somente colocar no teu coração que o diabo não vai vir de rabinho e nem de chifre. Eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço pessoas, e não é uma, é inúmeras pessoas, que dentro de um contexto de casa, igreja, e dentro de lugares, você acredita que teve pessoas que já se manifestou, através da minha vida, endemoniado, dentro da minha casa, várias casas que eu já tive, que eu morei, porque eu me mudava de ano em ano, morando de aluguel, eu passava um ano numa casa, um negócio que eu tinha com Deus, me mudava, sempre gostei dessa mudança, porque quem não está pronto para a mudança, não está pronto para o crescimento, sempre me mudei para algo melhor. Em várias casas que eu passei, dentro de uma lanchonete, uma vez eu estava, entrou um homem apertando a mão de todo mundo. E aí, um homem educado, boa noite, beleza? Como é que você está? Está bem, tranquilo? Chegou perto de mim, quando ele chegou perto de mim, que ele foi apertar minha mão, eu toquei no peito dele assim e falei, e aí, irmão, beleza? Quando eu toquei, eu estava de bermuda comprando um hambúrguer dentro de uma lanchonete, o cara caiu endemoniado. Inúmeras pessoas que já se manifestou, olha para mim, todas, 90%, é porque as pessoas veem, a pessoa está ali, ó, boné para trás, olha para mim, eu já vi muitas pessoas, que você olha e fala assim, ó, cara de anjinho, jeito de anjinho, voz de anjinho, aparência de anjinho, e se manifestou feroz.
e ações que já fez essa pessoa foram totalmente demoníacas. Sabe o que significa? Que até quando eu vou passar tempo sendo cego espiritualmente para me ser enganado pelos meus olhos, tendo em vista que a Bíblia vai dizer: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está por fora e Deus vê o que está por dentro. Nós somos, a menina está solteira, olha para mim, a menina está solteira e ela está conhecendo um menino. Aí o menino não tem tatuagem, cabelo puladinho, fala todo educado, fala assim: esse garoto é perfeito, casa, é o que bate nela, é o que agride, é o que vira um monstro. E tem muitas pessoas que você vê, isso é do tempo desde quando eu era criança. Os garotos que iam na minha casa, eu tinha 2 amigos, o Vinícius e o Rafinha. Rafinha é meu amigo até hoje, desde meus 7 anos de idade, vai no culto lá de Madureira, de Oswaldo Cruz, é meu amigo desde os 7 anos de idade. Rafinha tem tatuagem no corpo inteiro. E eu tinha um amigo chamado Vinícius, olhos verdes, cabelo liso, é um dos mais bonitos da escola. O Rafinha, por ter tatuagem, alguém olha e fala assim: ó, tá vendo aí, ó? Cuidado para não andar com quem não presta. E eu conheço ele desde os 7 anos de idade. Tem um coração puro. Sabe quando você olha para a pessoa e vê pureza? Puro. E o Vinícius, que todo mundo falava, era um capiroto. De verdade, era um cão dentro dele. Era o garoto que mais brigava na escola. Ele era tão ruim, eu me lembro que ele enfiou a ponta da lapiseira que quebrou dentro da minha mão para tirar, foi uma desgraça. Aí fomos para a diretora. A diretora falou: Vinícius, toda vez você bate alguém. E estava na minha frente, minha mãe estava comigo e pode fazer prova. Você cresceu o que quando crescia assim, rapaz? Ele, mal, muito mal. Cresceu, virou bandido. Olha que loucura. Desde criança já mostrava comportamento. O comportamento estava ali. Nós precisamos parar com isso. Sabe por que muita gente me julga? Porque eu sou um pastor que ando de bermuda. Porque eu sou um pastor que vou para a praia. Porque as pessoas, eles aceitam um produto, porque é um produto. Eles aceitam o produto, não é por a unção que carrega. Não importa que não expulsa demônio, não cura enfermo, não fala em línguas, não batiza com o Espírito Santo, não tem nada. Mas ele está bem ataviado. Fala bonitinho, então esse é homem de Deus. Mas se esse aqui não faz parte do contexto que eu entendo que é bom, então ele não é de Deus. E quantas das vezes a gente abre mão de pessoas que de verdade são de Deus para a nossa vida, por aqueles que a gente acha que é e vive quebrando a cara. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, só pergunta isso para ele: teu coração já te colocou em quantos lugares ruins? Teu coração já te colocou em quantas emboscadas? Quantas pessoas que você falou: meu Deus, tadinha. Aí tu saiu da amizade dizendo assim: merece, merece. Quantas pessoas que você conheceu e você falou assim: ó, meu Deus do céu, por que sofre tanto? Coitadinha dela. E aí quando você acabou a amizade, você fala assim: ó, meu irmão, por que eu não acreditei quando fulano falou para mim que ela era fofoqueira? É fofoqueira mesmo, sabe fazer a fofoca da minha vida. Por que eu não acreditei que quando me falaram que essa pessoa é um ladrão, pior que é ladrão, me roubou? Por que eu não acreditei quando falaram para mim que aquele fulano ia me machucar? Porque de verdade me machucou. Por que eu não pulei fora desse relacionamento quando meus amigos falaram para mim? E agora eu me lasquei. Por quê? Porque eu vou por aquilo que eu vejo. Aí vem Paulo dizendo: não andemos por vista, andemos por fé. Eu vou parar de entrar em proposta que parece ser boa. O diabo chega para você e fala: ó, pega todo o dinheiro que você juntou anos, investe nisso aqui, que vai trazer por mês para você XYZ. Aí tu vai, fala: fulano é bonitinho, é meu amigo, eu vou colocar. Tu pega tudo na conta, investe, um mês passa, tu ganha. Aí tu fala: deu certo. Daqui a pouco o que acontece? Dá errado e você perde seu dinheiro todo, porque acreditou em quem não devia. Eu estou falando alguma mentira? Quem já teve uma experiência ruim por causa disso, levante a mão. Quem já teve uma experiência, levante a mão. Agora olha para o teu irmão e diga assim: ó, a partir de hoje, você não vai ser mais enganado. Porque você não vai fazer mais nada que os teus olhos enxergam, mas aquilo que o Espírito Santo vai falar para ti. Como nunca lá vai até. A conclusão da mensagem: se Satanás vem como anjo de luz, e não é à toa dos seus ministros como ministro de justiça, olha para mim, 90% de crente que está desviado é decepcionado com: eu me decepcionei com o pastor. Quem é que vai te salvar, pastor? Quem vai te levar para o céu, pastor? Se a tua fé está firmada em Deus e você
e você teve uma má experiência com alguém ou com um lugar, isso não pode definir quem você é e o que você carrega. Não existe desculpa para dizer que eu estou fraco na fé por causa de fulano e ciclano, porque não é. Está para nascer um capeta, está para nascer um demônio, está para nascer um ser humano, está para nascer alguém que consiga tirar de mim a intimidade. Eu vou falar uma coisa para você: o ladrão pode tirar o meu carro, o ladrão pode roubar minha casa, o ladrão pode roubar minhas joias. Eu quero desafiar algum demônio, e eu quero desafiar nessa madrugada algum ladrão a arrancar de mim o dom, a unção, a presença e a intimidade que eu tenho com Deus. Não existe ninguém, não existe nada, nem anjos que estão no céu, nem principado e potestade, nem homens, nem altura, nem a profundidade, nem o passado, o presente e o que está por vir. Nada me separa do amor de Cristo. Escute.